A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Que essa nova semana, que a benevolência do nosso Criador alcance vocês, alcance a sua casa e a sua família. Para hoje nós iremos meditar no livro de Isaías 43. Só o Criador Yahweh resgata Israel. Só o Criador Yahweh pode nos resgatar da mão do adversário, da mão do inimigo, daquele homem perverso e maligno, da mão dos perseguidores. Nós estamos observando nos últimos dias a perseguição tenha se situado. Nós estamos tendo visões, cavalo preto, cavalo branco. Isso significa a fome vai aproximar, né? E que o anticristo também irá se manifestar. Isso significa que não é para ficarmos alarmados, até porque a palavra do Criador nos garante proteção e defesa. Estamos observando manifestações verbais, físicas contra judeus e não judeus que crêem no Criador de Israel. Então, querido, nós entendemos que isso são atividades preconceituosas e discriminatórias contra a nossa fé, contra aquele que nós acreditamos, aquele que nós devotamos a nossa fé, né? Então, nós temos que, além de orarmos pedindo justiça ao Criador, nós também temos que nos posicionar, né? Buscar os órgãos responsáveis, fazer ocorrências de boletins policiais para nos prevenir, para nos defender, né, querido, contra atos e ações discriminatórias e atividades preconceituosas contra a nossa manifestação da nossa fé, né? Haja visto que o Brasil é um país laico, porém, existem várias influências religiosas. Ambos têm que aceitar a religião do outro. Não pode ter discriminação, não pode ter preconceito, não pode ter atividades discriminatórias. Mas entendemos que todas as religiões, todas as manifestações estão sim, podem sim se manifestar, mas aqueles que creem em Yahweh dos Exércitos, não, estamos sim sendo perseguidos, não somente os irmãos na Europa, né? Muitos já estão migrando para Israel, mas em todo o mundo já está acontecendo uma perseguição muito forte contra os judeus e não judeus, os Yaldins, aqueles que creem no Criador de Israel, que criou os céus e terra. Isso eu vivo na minha própria pele, experiência da causa. Nós somos perseguidos dia após dia. É uma opressão, tenta oprimir de toda a forma, quer tomar o que é nosso na marra, na força da opressão. Queridos, isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Feliz você que está tendo sua vida, feliz entre aspas, né? Que não está sendo incomodado, porque isso significa, querido, que você não está fazendo a vontade do Criador. Porque aqueles que efetivamente estão fazendo a vontade do Criador, fazendo o ID, falando a verdade, anunciando os nomes santos e purificados do Pai e do Filho, você pode ter certeza, onde você esteja, nos quatro cantos dessa terra, do nosso Brasil, você está sendo perseguido. Seja um vizinho, seja um colega, seja um desconhecido, vai estar levantando contra a sua vida sim, porque se não tiver, você pode orar porque tem alguma coisa errada, né? Então, a perseguição já começou, isso já é uma realidade, então, mas mesmo assim nós temos que nos posicionar, fazer boletim de ocorrência, nós temos que fazer tudo para a gente andar no que é certo, né? Defender a nossa vida, defender a nossa fé, né? E para isso, não somente isso, 3 governadores, São Paulo, Minas e Rio, assinaram um acordo conjunto, uma declaração de conjunto, em declaração contra o antissemitismo, né? Então, querido, isso eu quero dizer que isso é para prevenir ações, atividades não verbais, preconceituosas, né, discriminatórias contra judeus e não judeus, contra aqueles que creem no Criador de Israel, né? Então todos nós que estamos nesses estados específicos do Brasil, nós temos essa garantia contra o antissemitismo, né? Contra as perseguições, seja elas declarações, seja não declaradas verbalmente, às vezes joga algum objeto na sua casa, joga alguma coisa na sua porta. Então, isso são atividades preconceituosas, são discriminatórias, são manifestações, querido, muitas vezes não física, não verbal, que às vezes a pessoa não fala nada contigo, mas ela começa furar o muro da parede para olhar o que tem na sua casa, começa a te monitorar, tira sua privacidade, tira sua liberdade, né? Tenta te oprimir para que te perseguindo com opressão, vigiando você, vigiando os seus passos. Para quê? Para deixar você numa situação que você fica sem recurso, fala assim, eu vou ter que sair daquele lugar porque eu não aguento mais. Para te oprimir, para te tirar daquela terra, te tirar daquela casa. Para quê? Porque ela não quer a sua presença ali, né? Seja porque ela não crê no mesmo Criador que você crê, ou seja porque ela é envolvida com coisas ilícitas, né? E a sua presença, por você crer na verdade, gostar do que é certo, isso incomoda ela, quer te tirar dali por esses fatos, né?
Então, o que acontece? E você vive uma vida que é dentro da sua casa e ponto, não quer saber de nada, que hoje em dia não é igual antigamente, né? Que as pessoas, os vizinhos iam um na casa do outro, tomava café, ficava sentado na porta. Acabou essa era, né, querido? Já era. Hoje você não conhece ninguém que tá do seu lado, na frente da sua casa, no fundo, na direita, na esquerda. Você não pode confiar nas pessoas, né? A malandragem tá aí, né? Você às vezes acha que é uma pessoa boa, mas não é. E aí? Né? Então, por isso mesmo, por prevenção, por precaução, você tem que ficar neutro, tem que ficar quietinho no seu canto, orando o Criador, abençoando vidas em nome de Yahshua Mashiach e pronto, né? Mas nós temos que começar a semana dizendo não ao preconceito, prevenir contra atividades preconceituosas, declarar, manifestar nas redes sociais, diga não contra atos preconceituosos, né? São várias influências religiosas que existem no Brasil. Nós temos que respeitar, mas todos eles podem se manifestar, mas quando é Yahshua, há uma perseguição, há uma opressão, né? Tentando impedir que essas manifestações venham de repente você não fala uma palavra com a pessoa já tem ódio mortal da sua vida. Você vê por quê? O diabo ele tem ódio do Criador e dos filhos do Criador, daqueles que aceitam o Criador. Então, quando ele vê essas pessoas que declaram o nome Yahshua, que crê no Criador de Israel, sabe o que acontece? Ele sente ódio por essas pessoas e usa pessoas que estão ao redor, perto, longe, para tentar oprimir, né? Assim como o povo de Israel. Eu sempre falo que o Brasil devia ter sido treinado como os verdadeiros israelitas. Sabe por quê? Lá em Israel todo mundo é treinado para atirar, todo mundo tem uma arma em casa, sabe? Eu sou a favor da arma, sim, para proteção, né? Para proteção, sou sim, para defesa da sua própria vida, sua própria casa, né? Quanta malandragem, quantas armas está na mão dos malandragem? Quantos policiais, querido, usam revólver em 38, enquanto a malandragem está aí com metralhadora, armas tão potentes que eu não sei nem falar. Desarma a população de bem para a malandragem se armar. Tá errado. Nós temos que analisar isso de novo. Nós temos que mentalizar sobre isso, né? Então, eu sou a favor, sim, dos cidadãos de bem se protegerem, sim, defender a sua família, assim como o povo de Israel defende a sua família. O Israel não está fazendo nada. Israel está se defendendo da maldade. Israel dá oportunidade para as outras nações, para trabalhar, para morar, para viver. O que eles fazem? Eles apunhalam Israel pelas costas, destruindo sua família, estrupando, degolando bebês, matando, estrupando os idosos, estrupando os jovens, né? Matando, fazendo uma covardia, um verdadeiro ritual satânico, um verdadeiro ritual de destruição, de sacrifício humano. E quando Israel vai se defender, a mídia toda fica contra Israel e a favor do Hamas. Querido, nós temos que voltar aos nossos olhos espirituais. A mídia só olha os olhos carnais dela, ela só olha para verdades que competem a ela, mas nós temos que olhar que nós temos quanto ser humano a Bíblia, a própria Constituição nos garante a defesa disso, que nós temos direito de defender a nossa vida, de nos proteger. É direito nosso. Israel tem direito sim de se proteger. Tem direito sim de responder a cada ataque que está sofrendo. Famílias sendo perdidas, famílias sendo destruídas por maldade do diabo. Porque aquele povo lá que está fazendo isso são usados pelo próprio maligno. E você acha que ao redor nosso, longe de nós, não está acontecendo perseguição? Engana-se, querido. Engana-se você. Eu não assisti nada de Olimpíadas, mas eu ouvi falar que os atletas da Olimpíadas foi tentar cumprimentar, eles recusaram cumprimentar. Ou seja, eles chega a ter nojo do povo do Criador, porque a luz é tão resplandecente, é tão forte, que isso incomoda o diabo. E o diabo é invejoso, né? O diabo é sujeira, é grude, é bagunça, é treva, é escuridão. O Criador é santidade, é luz, é presença, é mansidão, é domínio próprio. Não é isso, queridos? Então, querido, que nós começaremos essa semana em nome de Yahshua Mashiach dizendo não ao antissemitismo, não ao preconceito, seja ele verbal, seja ele fisicamente. Nós dizemos não contra atividades preconceituosas e discriminatórias. Todo mundo tem direito de se manifestar, né? Igualmente nós que cremos no Criador de Israel temos sim direito, está garantido isso na Constituição. O Brasil é um país laico. Então, quando houver situações preconceituosas, perseguições, de repente você não está conseguindo entender. Às vezes você tem um vizinho, fura o muro da sua parede, fica monitorando sua casa. Você vai lá e tampa, e vai e fura de novo. Isso aí, querido, já é perseguição.
Depois, de repente, aí joga toco de cigarro, maço de cigarro, lata, garrafas PET, vai jogando no seu quintal. Você acha que isso é normal? Não é normal, querido. Isso é para oprimir, isso é para implicar, para que você saia dali. Então, existe uma perseguição. Ali está já manifestando um preconceito, uma discriminação. Então, você tem que levar isso à frente. Porque se você não levar, isso vai ficar mais forte. Isso vai ficar mais forte, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E vai ficar fora do seu controle. Não é porque nós somos ialdins, da paz e amor, como diz eles, que nós temos que aceitar tudo. Não, nós temos que nos proteger, nós temos que nos resguardar contra atividades preconceituosas. Até porque nós temos que orar primeiramente, mas não ficar só na oração. Nós temos que ter um posicionamento. Porque isso tem que se posicionar, tem que ser levado às autoridades. Porque isso está errado, querido. Ninguém tem o direito de tacar pedra na sua casa. Ninguém tem direito de jogar lixo no seu quintal. Ninguém tem direito de tirar a sua privacidade. Até porque na lei fala que a casa é asilo inviolável. Você só deixa adentrar a sua casa aqueles que você abrir o portão e falar, entra na minha casa. Ou polícia, por um mandato de segurança, um mandato durante o dia ainda, de 6 da manhã, tem um horário específico. A ver se eu fiz alguma coisa errada. Aí sim. Caso contrário, a casa é asilo inviolável. Ninguém pode adentrar a sua casa. Ninguém pode adentrar a sua liberdade. É seu, ninguém pode tocar. Então, se estiver fazendo isso, querido, isso está tendo uma violação da sua liberdade. Está tendo uma manifestação de violação. Então, tem que conter isso. Tem que ser trabalhado isso. Tem que levar as autoridades para ver o que pode ser feito. Não é isso? Então, nós vamos começar a semana dizendo não ao antissemitismo, dizendo não ao preconceito, dizendo não às atividades preconceituosas e discriminatórias. Sim? Certo, queridos? De repente você está sofrendo perseguição, de repente você está sofrendo preconceito, atividades preconceituosas contra a sua fé. Isso é crime. Isso é crime. De repente você está sendo oprimido. De repente a sua família está sendo oprimida do direito de ir e vir. Isso é crime. E tem que ser crime. O que a gente faz? Nós leva para julgamento, para levar para as autoridades, aqueles que têm competência para julgar a nossa causa. Né? Leva para a polícia, depois para o delegado, depois vai para a justiça e para ser julgado. Tem que ser, querido. Tem que acontecer. Não pode acontecer essas manifestações. Sabe por que continua acontecendo? Porque você vai pela fé. Porque você vai deixando, fala, um perturbado, preciso de oração, mas o perturbado não para, né? Vai que você está do lado de um maníaco, de um psicopata, vai que você está do lado do Hamas, e aí? Entendeu? Então você tem que pensar e levar as autoridades para tomar ciência do que está acontecendo. Então, para hoje, nós iremos meditar no livro de Isaías 43. Bora lá. Pai, ministra nossos corações no nome de Yahshua Mashiach, nos dando entendimento da sua palavra e percepção espiritual do que tu queres falar conosco nesse dia, nessa nova semana, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, ministra o meu coração para que eu possa compartilhar com a tua igreja. Unge a minha língua para que tenha palavra de edificação. Assim seja. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Só o Criador Yahweh resgata Israel. Só o Pai pode nos resgatar do homem mau e perverso. Mas agora, assim diz o Eterno, que criou a Jacó e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Não tenha medo. O Criador nos chamou, ele nos perdoou, ele nos libertou, ele nos resgatou. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Ou seja, independente da adversidade que venha sobre nós, não prevalecerá contra nós. Porque mesmo se nós passamos pelo fogo, pelas águas, ainda assim nós seremos guardados, ainda assim nós seremos protegidos, ainda assim nós seremos blindados pela presença do Criador, com seus anjos, né, de proteção. Porque eu sou o Criador, seu Yahweh, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Ou seja,
O Criador diz que, aos olhos dele, nós somos preciosidade. Nós somos como uma joia, uma raridade. Escolha dele, né? Ele nos separou. Então ele disse, não tenha medo, fui eu que separei. Eu prometo te proteger, eu prometo te resgatar. Eu prometo te livrar, eu prometo te perdoar. Eu prometo te resgatar do homem mau e perverso. Eu prometo te resgatar da perversidade. Eu prometo te livrar do perverso. Eu prometo te livrar da maldade que te cerca, né? Por quê? Porque você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Porque eu amo você. Então o Criador nos ama. Nós somos imagem e semelhança dele. Por isso que o diabo tem tanta fome, sede, raiva e ódio de nós. Porque é aqueles que aceitam Yahweh e Yahusha. Somos semelhança do Criador. Por isso que o diabo trabalha dia após dia para tentar nos destruir, para tentar nos eliminar, né? Então, não tenha medo, porque eu estarei com você. Ou seja, não tenha medo. O Criador chamou os fortes, os corajosos. A Bíblia, ela nos recomenda que sejamos sempre fortes, corajosos, persistentes, resistentes, sujeitar ao Criador e ao resista ao mal, ele fugirá de nós. Por um caminho veio, por 7 fugirão da nossa presença. A Bíblia nos garante isso. Se contra nós, toda arma forjada contra nós não prosperará. Que toda língua que levantar contra nós, a condenaremos. Essa é a nossa justiça. Essa é a nossa herança. Que somos filhos, somos servos do Criador de Israel. Trarei a sua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte. Entregue. E ao Sul. Não os impeças de sair, ou seja, não retenhas. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Ou seja, todos aqueles que foram criados e são chamados, assim como eu e você, pelo nome do Altíssimo Soberano, foi para a glória dele, para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Ele nos criou, ele nos formou, ele está nos capacitando, ele formou e ele fez. Então, tocar em nós, tocou em Yahweh e Yahusha. Tenha consciência disso. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo e ainda que tenha ouvido. Querido, tem os olhos, enxerga a verdade, mas não consegue ver. É surdo, ou tem ouvido, mas não ouve, não aprende que Yahweh é um e não existe outro, só a salvação e Yahshua Mashiach. Então, querido, é cego espiritualmente. Por mais que enxerga, não consegue ver. Por mais que ouve, não consegue entender. Então, infelizmente, querido. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as petições antigas? Que apresente as suas testemunhas, para que se justifique, para que se ouça e diga, é verdade. E vocês são as minhas testemunhas, diz o Criador. Vocês são meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Ou seja, nós somos as testemunhas do Criador, nós que carregamos o seu nome santo e purificado, nós que divulgamos, nós que compartilhamos esses nomes, nós somos as testemunhas do Criador, nós somos, queridos, discípulos dele, a escolha dele, os servos dele. Ele nos escolheu, ele nos ungiu para isso, mas ele quer que nós continuamos crendo, porque antes dele não existiu Deus nenhum, depois dele não haverá nenhum Deus. Então ele é o único, insubstituível, irrevogável. Consegue entender? Eu sou o Criador. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei e a fiz. Ele anunciou, realizou e fez, né? Fez eu e você ouvir. Aceitou? Que legal. Não aceitou? Caiu na perdição, caiu nas trevas, perdeu-se junto com o diabo. Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Eterno. Eu sou o Yahweh. Ainda que, aqui ó, eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Ele está anunciando, usando a minha boca, falando da salvação. Você tem um caminho para escolher, se você quiser ou não, você tem escolha. O diabo é o prato, você vai comer? Então você tem a opção de escolher. Se você aceitar, você aceitou. Se você rejeitar, você teve uma escolha, né? Teve uma ação. Então é assim. Ele fez a salvação, ele anunciou, pagou pela nossa salvação um preço caríssimo, que não há dinheiro nessa face da terra que pode pagar por resgate de uma alma. E ele fez isso através de Yahusha. Rejeitou Yahusha, perdeu a salvação. Simples assim, né? E nós somos testemunha dele. Por isso que o diabo tem tanta fome e sede pelas nossas vidas. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes do dia nascer, antes do dia ser criado, ele já era, ele já existia. E depois dele, querido, não existe
Acaso pode alguém se livrar das mãos do Criador? Você pode livrar das minhas mãos, você pode livrar do meu, aquele que está me perseguindo, pode livrar de uma atitude minha. Mas acaso pode livrar do meu Criador? Porque ele é meu justo juiz. Ele fará justiça por mim, isso eu tenho certeza. A justiça da terra pode estar torcida, mas do Criador, querida, essa funciona. Aleluia! Ainda bem que tem essa certeza para as nossas vidas, né? Porque se não tiver, você vê tanta injustiça nessa terra, você fala, nossa, isso acontecendo, não vai... Você pode ter certeza que a divina vai realizar, a divina vai manifestar. É simples assim. Então, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Não mesmo. Tanto para o bem quanto para o mal. Se o Criador te chama para anunciar a palavra dele e você foge, você tem como fugir dele? Não tem. Ele contempla corações, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tem como fugir da presença? Não tem. E aquele que faz maldade, aquele que faz transgressões, você acha que tem como ele fugir, que ele possa livrar das mãos do Criador, do juízo do Criador? Não tem. O Criador vai perseguir ele até encontrar para a justiça manifestar. Agindo Yahweh, quem me impedirá? Agindo eu, quem me impedirá? Ou seja, quem impedirá o agir do Criador nas nossas vidas? Quem? Quando ele quer agir, quando ele quer manifestar, querido, não tem como fugir da vontade dele. Não tem como fugir da justiça dele. Então, por isso que eu ainda, por mais que eu vivo situações de perseguições, antissemitismo, atividades preconceituosas contra a minha fé, eu ainda dobro os meus joelhos e agradeço. Falo, minha fé em movimento, o diabo não monta, né? Boi selvagem, movimento, o diabo no mundo e outra. A justiça do Criador vai prevalecer. Não do meu jeito, porque o Criador faz situações, querido, de uma forma que você não compreende os seus planos. Mas é para a glória dele manifestar mesmo. Porque nessa terra, o homem pode até não te dar credibilidade, o homem pode até te perseguir, maltratar com atividades preconceituosas, com manifestações físicas, verbais, não verbais contra você, com discriminação, com preconceito, com perseguição. Mas o Criador está anotando tudo ali, tem um caderno, ali vai anotando tudo. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora que isso aí vai ter que ser julgado. Não é isso? Talvez não pela justiça terrena, né? Que às vezes não dá nem tempo. Mas você pode ter certeza que a celestial não tem como livrar-se da mão do Criador, não. Então, aí que vai ser as coisas. E eu só digo o seguinte, eu tenho dó de quem se levanta contra o povo do Criador. Porque a palavra do Criador diz que aqueles que levantam contra o seu povo, eles próprios se destroem, sabe? Vai fazendo tanta maldade que a maldade acaba destruindo a eles próprios, né? Então, eu quero deixar para você nessa semana que as primeiras coisas já aconteceram. E tem outras novas coisas que irão começar a se manifestar na terra. Mas crê, independente do que os seus olhos contemplam, independente da maldade que esteja ao seu redor, lembre-se, Yahweh, nosso Criador, ele sim é o único que pode nos resgatar dessa maldade. Ele é o único sim que pode nos defender. Então, agindo Yahweh, quem impedirá? Que a sua semana seja abençoada. Que você possa sentir a presença do Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? E não tenha medo, porque eu estarei com você. Ele diz isso na palavra. Não tenha medo, eu estou com você, Érica. Não tenha medo, eu estou com a sua casa. Não tenha medo. Se está levantando é porque já perdeu algo mais no reino espiritual. Porque, querido, quando o diabo levanta, é porque as influências dele, alguma coisa que ele projetou contra a sua vida, não deu certo. Então, ele vai tentar usar pessoas que estão ao seu redor, longe de você, perto, para te oprimir, para fazer um cerco, para deixar você sem ação. Só que comigo é o contrário. Quando monta em cima de mim, vem com atividades preconceituosas, discriminatórias, não verbal, vem para cima de mim, vem me implicar, aí que eu resisto mesmo. Aí que vai ter resistência da minha parte, porque eu falo, não, se tiver achando que as implicâncias, a discriminação dessa pessoa, os atos verbais, não verbais, físicos, né, que está acontecendo em perseguição contra a minha vida, vai fazer com que eu recue, pegou a pessoa errada, porque se existe uma pessoa resistente, persistente, chama Érica. Por isso que o Criador me chamou. Por isso que ele diz, não tenha medo, estarei com você. O próprio espírito dele, o haste dele está sobre mim. Então por que eu vou ter medo? Vou ter medo se ele me remiu, se ele me chama pelo nome, se ele me separou, ele diz, você é meu, eu sou propriedade dele. Então está lutando contra mim, está lutando contra ele. Você é meu, Érica. Você é minha, Érica. Você é minha. Sua casa é minha. Seu trabalho é meu. Sua vida é minha. A sua família é minha. Então, por que eu vou ter medo, meu povo? Seja forte e corajoso. Não sei o que você está enfrentando, mas começa a semana com fé, acreditando que o amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Criador Yahweh abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.